Olá, galera. Tô chamando agora o vídeo 2 com a Elane que caiu. Deixa eu ver, esperar ela entrar. Sei por que isso está acontecendo direto, né? Faz parte. Eu vou aqui chamar ela, procurar. Professora Elane. Achei. Acho que Oi, a e agora? internet não está ajudando, né? Tô te ouvindo agora. Agora eu tô te ouvindo E bem. coisa. Mas vamos lá. Vamos. Você Onde estava foi que a gente... falando em questão de questão do gênero e dando Sim, algumas dicas. sim. A gente sabe que existem tipos textuais e gêneros textuais, né? Existem vários tipos de texto e aí se inclui os gêneros. E aí, para você interpretar em qualquer gênero, é aquilo que eu disse antes, é importante a leitura. Se você não tem hábito de ler gêneros variados, diversificados, você não vai conseguir interpretar uma charge como se interpreta um texto científico. Não é assim que funciona. Então, só você tendo o hábito de ler a charge, ver o contexto em que ela foi criada, que você vai conseguir fazer uma boa Entender. interpretação. E assim sucessivamente. Tá, muito bem. Então, eu sou seu aluno e quero dicas para fazer uma boa prova de espanhol. Além disso, compreender, sei lá, vai que eu viajo para a Espanha e vai ter várias partes que tem a língua espanhola. E aí, professor, socorro. Olhe, além da prática de leitura que a gente está falando bastante, a questão da curiosidade, é importante a gente trabalhar com sinônimos. Hum, Sinônimos e antônimos são extremamente importantes, porque às vezes a pessoa usou uma palavrinha lá que você não conhece, mas você conhece outra que quer dizer a mesma coisa. Então, se você sei. souber o sinônimo, sabe, você vai dizer assim, ah, sim, tô. É isso aqui que ele quer dizer, né? Como, por exemplo, como estás? Que tal? Como te va? São várias maneiras de perguntar como é que você está. São várias maneiras de perguntar. E se eu conheço as várias maneiras, os sinônimos para fazer isso, eu vou conseguir ter uma compreensão. Então, é importante também eu trabalhar sinônimos e antônimos, tanto para a interpretação de texto quanto para a prática oral. Outra coisa interessante é trabalhar a parte auditiva, né? Porque os espanhóis, eles falam bastante rápido. Ou um falante nativo em si, de qualquer língua estrangeira, ele fala rápido na língua dele, assim como nós também falamos rápido na língua portuguesa. E isso nos causa um certo estranhamento. Então, você precisa acostumar a sua parte auditiva à língua estrangeira. Isso se dá por meio de músicas, de filmes, de séries, de vídeos curtos. Você precisa ouvir alguém falando para, mesmo não entendendo, e isso é interessante, porque nem sempre você vai entender, mas você vai não estranhar mais. Você consegue ouvir palavra por palavra, mesmo não compreendendo o que cada uma quer dizer, mas você consegue ouvir palavra por palavra. É quando você começa a acostumar a sua parte auditiva à língua estrangeira, e isso é importante. É fácil. Acostumar-se a ouvir o outro. Me diz uma coisa. É fácil tirar, extrair do texto essas palavras, uma coisa que você já conhece, tirar o contexto todo. Porque você falou assim, você falou que para não traduzir, né, ao pé da letra. E aí, como é que faz esse contexto e vai pegando essas palavras? Como é que faz? Aí, no caso, você tem que trabalhar dentro do contexto, né? Do contexto em que a palavra foi aplicada. Não é todas as palavras que serão desconhecidas. Se você passar 3 anos estudando, todas as palavras forem desconhecidas, você não praticou leitura, você não tem conhecimento de vocabulário, você não trabalhou sinônimos, não trabalhou antônimos, ou seja, você não fez nada. Então você vai se dar mal nessa prova, com certeza, porque ela é uma prova de língua estrangeira, a gente não pode esquecer. Ó, o Mas aí Júnior você aqui consegue. entrou. Ei, desculpa te interromper, mas o Júnior aqui ali colocou que ama músicas internacionais. Elas ajudam bastante a trabalhar a parte auditiva e também na aquisição de vocabulário, viu? Porque aí ela não usa só a formalidade da língua. Você sabe que existe a licença poética que vão para as músicas e vão para os textos
vão para os textos poéticos, né? E aí ele acaba aprendendo, ampliando mais esse vocabulário. Então você pega a palavrinha e você tem que aplicá-la no contexto, Biratã. Você tem que ver em que contexto ela foi aplicada. E aí precisa-se de um conhecimento da língua, mínimo que seja, mas você precisa conhecer minimamente aquela língua estrangeira. Se você não conhecer nada, vai ser quase impossível. Vai ser quase não. Para mim é impossível você fazer uma interpretação e uma compreensão textual de uma língua que você não conhece nada. É impossível. Eu estou anotando tudo aqui. Tá certo. E nas questões de tradução, eu sou um pouquinho resistente, eu vou lhe dizer por quê. Existe o famoso Google Tradutor, que os meninos usam muito. E ele é um perigo. Porque quando você pega o Google Tradutor e vai traduzir, pega uma frase no inglês e traduz ela lá no Google Tradutor, ela fica toda sem sentido. Porque ele faz traduções literais. O que a gente precisa, se você vai traduzir um texto, mas que sejam traduções contextualizadas. O que é que ele quis dizer nessa frase? Foi isso aqui. Então, eu tenho que reescrever a frase de maneira a não perder o seu sentido. Isso sim é a verdadeira tradução. Então, quando a gente passa, eu acredito que o professor Milton faz isso também, e se a gente pedir tradução, a gente pede que use o dicionário. Você vai ver as muitas aplicações daquela palavra, porque o dicionário ele traz várias aplicações em frases, né? Daquela palavra. E vai ver a melhor maneira de colocar aquilo ali na tradução. Se for para traduzir, que seja com uso de dicionário. Nosso querido aluno Cleiton está colocando aqui em relação a alguns erros, porque o espanhol também tem muitas regras gramaticais. Como o português tem. Tem. O espanhol ele tem muitas regras gramaticais. O que ele não tem muito são exceções. Mas ele é bem parecido com a língua portuguesa nas questões de regras gramaticais. Tem bastante. Mas o que a língua espanhola ela não tem são as muitas exceções que existem na língua portuguesa. Mas isso é verdade. Tem sim muitas regrinhas de gramática. Pois bem, professora. O negócio assim, o que eu percebi é que essa proximidade que tem entre o espanhol e o português, ele traz muita facilidade, é verdade. Né? Mas é preciso que o estudante tenha muito cuidado nessa questão que você falou sempre, interpretação, na compreensão, que é para não cair nessas pegações, não cair nesses pequenos erros, porque o Enem gosta muito disso. Sim. E são provas cansativas. Exatamente. Para você ter ideia, as questões de espanhol no Enem só são 5. Apenas 5 que estão em língua portuguesa. Essa é a estrutura. Mas os textos vêm em espanhol. E para cada questão há um texto. E é cansativo, porque são muitas leituras. Você vem de uma prova de língua portuguesa que é extensa das leituras e você se depara também com uma de língua estrangeira que também terá várias leituras, né? E a gente precisa ser, de fato, muito atento a cada leitura dessa. Uma coisa interessante é fazer uma leitura verdadeira. Você diz, gente, a gente faz uma leitura falsa? Né? Faz. Quando é que a gente faz uma leitura falsa? Quando a gente faz aquela leitura superficial. Que a gente achou que teve um primeiro entendimento ali. Para se livrar logo daquele texto e daquela questão, a gente vai lá e marca qualquer coisa. A leitura verdadeira é quando a gente presta atenção nas minúcias do texto. Quando a gente começa a refletir sobre o que o texto está trazendo. Isso é uma leitura verdadeira. E não uma leitura superficial, né? Não dá para fazer uma leitura superficial. E isso demanda tempo e treino. Se eu quero responder mais rápido as questões do Enem e entender mais rápido os textos em espanhol, que nem vêm tão complexos, viu? Os textos de espanhol do Enem, eles não são tão complexos quanto os de língua portuguesa. Eles são mais simples, inclusive. Mas eu preciso ter o hábito de leitura. Se eu não tiver hábito de leitura, eu vou ter uma extrema dificuldade de fazer a compreensão e a interpretação do texto. E prestar atenção no que a questão me traz. Se ela é uma questão de compreensão ou se ela é uma questão de interpretação. Eu preciso ver isso também na minha questão, né? Se a questão ela diz, é possível inferir a partir do texto, isso quer dizer que é uma questão de interpretação, né? Diferentemente. Eu vou ter que ver as reflexões que o texto me trouxe para eu poder responder.
Nesse contexto, Elane, existem alguns gêneros que mais caem nas 5 questões. Cai muito propaganda, cai tirinhas. É muito propaganda e tirinhas. Eu vejo muito propaganda e tirinhas. Propaganda e tirinhas. Ou recortes de algum jornal. Ou argentino, espanhol. Sempre recortes, né? Eles prezam muito pela diversidade linguística do espanhol. Então, nunca serão só recortes de coisas lá da Espanha. Serão recortes também. Interessante, né? Dificilmente você verá uma prova do Enem toda voltada só para o espanhol ibérico. Ela também é voltada muito para o espanhol. Ela dá preferência, inclusive, ao espanhol. Sempre vem recortes do El País, né, do jornal argentino, ou propagandas passadas aqui na América Latina, sempre. Então, nesse caso, para o estudante que escolheu fazer a prova de espanhol, eu acho interessante também visitar sites de jornais, né? E atrás de propaganda da Argentina, Paraguai, Uruguai. Sim, visitar sites. Aí é só você pesquisar, né? Jornal paraguaio, jornal argentino, vão abrir os jornais, os sites dos jornais oficiais de cada país. E você dá uma lidinha no que eles trazem ali. Geralmente eles trazem reportagens que não são de agora, né? Que são lá de trás. Mas é bom você abrir para você ler, porque você se inteira com o vocabulário. O vocabulário trazido e trabalhado nesse jornal, né? Existe um uso muito grande do boss, de um pronome, né? Boss, aqui na América, diferentemente da Espanha, que não usa tanto. Ele é reconhecido, lógico, gramaticalmente falando, ele é reconhecido, né? Mas não é tão usado nos jornais aí espanhóis, mas ele é bastante usado aqui, na América. Certo. Já que você falou questão de pronomes, é só para lembrar que esse nosso bate-papo não acaba aqui. Né? A gente espera que em outros momentos a gente volte com questões mais específicas, no caso da língua estrangeira. Sim. Por exemplo, os pronomes, né, que o estudante tem que identificar essa questão, pronomes, tempos verbais e outras coisas mais que eu vi numa pesquisa rápida que eu fiz, alguns conteúdos mais caem nos provas. Sim, que são uma questão mais estrutural, né? Tem uma certa cobrança de gramática dentro da prova de língua espanhola, mas ela não é tão pedida assim. É mais uma questão de interpretação mesmo, de compreensão. E de ter um conhecimento vocabular maior, né? Ele não pede, assim, constantemente, repetidamente, só gramática. Mas é uma questão contextualizada mesmo. Olha, eu anotei algumas coisas. Confesso que acho espanhol um pouco mais fácil. Né? Na nossa produção que a gente faz no dia a dia, eu acho melhor me identificar mais com o espanhol do que com o inglês. Apesar né, de muito cedo estar ao redor dessa outra língua estrangeira, mas confesso que espanhol eu consegui extrair mais essas questões. O espanhol, pela proximidade, ele é mais fácil de interpretar do que o inglês, né? Eu acho o inglês super difícil. Inclusive, estou estudando inglês agora, aproveitando essa quarentena para aprender outra língua, outro idioma. E eu tô achando super difícil o inglês, viu? Muito difícil. Quando eu aprendi um verbo em espanhol, porque a estrutura do verbo em espanhol é muito parecida com a estrutura do verbo em português. Eu disse, ai meu Deus, graças a Deus. Então eu já sabia conjugar o verbo. Quando você vai aprender verbo em inglês, é totalmente diferente. Totalmente diverso. É bem mais difícil para mim, no meu ponto de vista. O espanhol é bem mais fácil. Só preciso entender até onde vai essa facilidade e quando as duas línguas elas precisam se distanciar e, de fato, entender que são línguas diferentes. São línguas estrangeiras. Quando eu disser, mas isso não faz sentido, eu tenho que lembrar que não faz sentido no contexto português, mas no contexto espanhol ela faz todo sentido, porque ela é outra língua e eu preciso diferenciar e distanciar aí as línguas.
E aí eu só vou fazer isso quando eu tiver um conhecimento grande, né? E conhecer a cultura. Acho que um conhecimento cultural também ajuda bastante. Tá ok. Elaine, assim, eu aprendo muito conversando com professores de outras áreas. É assim, eu não tenho a mínima ideia de como vocês trabalham nessa situação de língua estrangeira. Deve ser um desafio muito grande. Né? Aqui, ó, estão entrando nos falsos cognatos. E também tem na inglês, né? Aí, isso é complicadíssimo. Como é que o estudante vai, por exemplo, tirar algumas palavras que, como você falou, elas têm uma estrutura parecida, mas um significado diferente. Totalmente diferente, E aí ela pede aqui, professora, dá mais exemplos de falsos cognatos, por favor. Eu dei uma aula só sobre falsos cognatos no segundo, dei no terceiro também, ou vou dar ainda agora, essa semana que vem, só sobre falsos cognatos, extensa. E os falsos cognatos é o bicho de sete cabeças do espanhol, são danados dos falsos cognatos mesmo, né? E aí eu dou uma lista com mais de 100 palavrinhas, só que podem cair, são bastante palavras. Aí dentro das profissões existem falsos cognatos, eu faço algumas separações, né? Dentro de outras minúcias de vocabulário, por exemplo, goma. O que é goma pra gente? E tem também um significado. A gente vai para o lado da comida de fazer tapioca, né? Mas aí goma já é outra coisa em espanhol. E aí cola é outra coisa em espanhol. E tanta coisa que você fala assim, não, tem nada a ver, mas tem que lembrar sempre. É uma língua estrangeira, eu estou aprendendo outro idioma, então eu preciso fazer essa separação. O que se assemelha também deve se distanciar. Porque eu pego sempre como referência o português, né? Não, peraí, isso aqui no português é isso. E eu trago essa referência e estou aqui de mãos juntas com o português. Tem horas que eu preciso largar a mão da língua portuguesa, senão agora eu preciso segurar a mão só do espanhol para seguir em frente. Mas são muitas palavrinhas. Aí eu vou dar uma aula e vou deixar disponível depois na plataforma o material com todos esses falsos cognatos. E eu vou pedir um favor a você. Se você puder salvar esses falsos cognatos, vou colocar também, depois desse vídeo, algumas dicas, algumas coisas em espanhol, eu agradeço. Vai servir para mim também, mas também para a galera que está acompanhando esses bate-papos. Com certeza. Agora, sem falsos cognatos minha filha, como eu estava memorizando vocês. São mais ou menos uns 100. É só pelo contexto, é como eu lhe disse, se você não tiver a prática de leitura, e se você não for um leitor curioso para aplicar aquilo ali, você vai se perder todinho. Eu dei um exemplo fácil para os meninos, né? Eu citei uma frase, né? Los mayoristas están com dificuldades. E aí, o que seria isso, né? E se você vê a imagem, porque às vezes ele casa o texto com imagens, né? E às vezes a imagem não tem nada a ver com o texto. E se você vê um monte de gente passando dificuldades, você vai dizer assim, e ele está dizendo que a maioria das pessoas estão com dificuldades. E não é isso. Majoristas não significam maior, no sentido de quantidade. Majoristas é uma profissão. São pessoas que trabalham com atacado. Nada a ver. Nada a ver. Mas aí, se você olha para a frase, você não se confunde? Você se confunde. Você vai são majoristas e minoristas, que são atacadistas e varejistas. Então, precisa... Eu errado. Você precisa ter um conhecimento, assim, começar a aplicar esse conhecimento em contexto, senão você se perde todinho no espanhol. Aí você entende que ela é fácil, mas não é tão fácil assim, se você não tiver cuidado. Edgley tá aí dando boas tardes pra gente. Ó, tem uma notícia boa e notícia ruim. Diz aí, manda. A notícia boa é que dá dando para anotar muita coisa. E fazer provas boas, né? E não só provas, né? Eu às vezes arrisco assistir alguns filmes sem a dublagem. Muito bem. Nunca tive a curiosidade de essa relação em espanhol. Tenta, experimente, você vai gostar.
né? Então, então a coisa boa é que são dicas importantes. Espero que os alunos assistam depois também essas dicas que você sempre dá. Isso é interessante. Mas a notícia ruim é porque o bate-papo acaba rápido. Tá, peraí. O Biratã está embaraçado. ¿Estás embarazado? Imposible. Não sei. Imposible. Imposible. Un hombre no se embaraza. Um homem não engravida, Biratã. E cara? Embaraçado. Nossa. É, embaraçado. Meu amigo, pelo amor de Deus, você é meu amigo. Exemplo. O meu primeiro exemplo. José Carlos, inclusive, criou um grupo. Pegadinha ao vivo. Né? Embaraço a gente pode dizer assim, tô confuso, não sei e tal, mas exato. Né? A questão é grávida, estar grávida, né? Estou embaraçada, estou grávida. Não, eu tô buchudinho. Né? Mas não grávida, né? Mas impossível produzir um bebê. Como biólogo, é possível, professor, produzir um bebê? Não, eu vou fazer uma pergunta para a célula. Eu quero ver. Vai pegar ele também, assim, né? Só uma dúvida. Então, isso é um falso? Sim, isso é um falso cognato. Com certeza. Embaraçado é um falso cognato. Não é um falso amigo. Então, valeu. Sim, Biratã, só uma última coisa antes da gente fechar. Outra coisa que é importante, parece besteira, é a posição das vírgulas dentro das orações, né? Se você fizer uma má leitura, não respeitando a pontuação, não respeitando a colocação das vírgulas, você pode mudar totalmente o sentido da oração, o sentido da frase, né? Então, colocar as vírgulas no lugar certo, na hora da leitura, também ajuda a ter uma interpretação mais eficaz. Mas as regras que são colocadas na língua portuguesa em relação às vírgulas, ao ponto final, eu percebi que a interrogação é diferenciada, né? No início do texto. As interrogações e as exclamações, elas vêm no início e no final, né? Não tem bem uma explicação lógica para isso, a não ser lá em 1492, quando Antônio de Líbera escreveu a primeira gramática da língua castelhana, que é chamada assim, né? Por ter surgido na região de Castilha, na Espanha. Então, se diz isso, eu não falo castelhano, eu falo espanhol. É a mesma língua, o mesmo idioma. Castelhano, porque faz referência a onde surgiu a língua, na região de Castilha, né? E espanhol, porque faz referência ao país onde ela é falada. E aí, se coloca no início e no final, só por uma questão de facilidade na hora da leitura, de dar a entonação correta na hora da leitura. Eu ainda não li nada que explique isso gramaticalmente falando. Não tem, não. É só por uma questão de facilidade mesmo de leitura. Mas obrigatoriamente você tem que colocar uma no início e uma no final. Nas questões de exclamação e interrogação. Ponto final se usa normal, as vírgulas também se usam normais, como a gente usa aqui. Tá certo, professora. De qualquer forma, me desculpe os erros, a ignorância no espanhol, mas a gente está aqui para aprender, né? Com certeza. Eu até aqui não vi você errar nada aí. Não sei se de qualquer forma, agradecer também a sua paciência. Aí, estamos em recesso, mas a gente nunca deixa os meninos de lado, né? Sempre está informando todos. Enfim, vamos... Peraí. O Biratã teve essa oficina hoje. Nossa, nem falar, eu sei falar. Mas essa eu disse também, Biratã. Você falou oficina que é diferente. A oficina tem a ver com trabalho? Sim. Tem a ver com trabalho. Mas é um trabalho mais formal, ofícios formais, né? Não são bem assim ofícios. Eu conheci como outro termo. Esta oficina, como um local de ofício. Não oficina mecânica, né? Não é oficina mecânica, não, de jeito nenhum. Seria oficina local de ofício, local que se tem um ofício para. Um trabalho, um ambiente bem mais formal do que... Olha aí, é isso mesmo. José Carlos pensava que eu quero pegadinha?
Estás borracho? Vamos encerrar esse papo, pelo amor de Deus. Estás borracho, Biratã, estás borracho. Borracho. Sabes o que é estar borracho? Você sabe o que significa borracho? Borrachos. É estar bêbado em espanhol, né? Estar borracho. Borracho também é um falso cognado. Mais tarde. Mais tarde fica borracho. Mais tarde. É. Tá ok. E assim, então, infelizmente, nosso horário chega ao término. E eu queria agradecer muito a você. Muito obrigado por tudo, né? Por ter aceitado por dado essa contribuição. Eu vou deixar para você fazer as considerações. Eu só quero agradecer de novo, né, o convite. Espero ter contribuído, ainda que minimamente, para os meninos se ligarem aí nas dicas, né? E o pessoal do terceiro ano da nossa escola, do segundo também já tiveram, não com todos os falsos cognatos, mas com alguns já tiveram. E o pessoal do terceiro vão ter com vários falsos cognatos. A gente terá aula semana que vem só sobre isso, para facilitar, lógico, tendo em vista aí o Enem que está chegando. E eu espero que eles, a partir dessa nossa conversa, se já não vinham fazendo, que façam, né? Tenham o hábito de leitura, tenham o hábito de conhecer os sinônimos e os antônimos das palavras, para estar sempre praticando isso, ampliando o vocabulário deles, as questões culturais, que caem muito em prova também, questões culturais. Que eles se dediquem, né, e passem a seguir, não só o que eu digo, mas as sugestões que você dá, que outros colegas também trouxeram aqui, e que coloquem em prática, porque a gente só tem um aprendizado eficaz quando a gente se dedica. Se a gente não se dedicar, a gente não vai aprender. Tá certo. Muito obrigado. Bom recesso para você. Um abraço a todos que fazem parte da ECIT. Fiquem com Deus, né? Se cuidem. Elaine, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, professor, que agradeço. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu. Pois é, minha gente. Mais um bate-papo. Agradecer também a participação dos novos professores aqui no nosso bate-papo. Certo? Cleiton, meu irmão, mais uma vez você participando bastante, né? Um cheiro enorme para a galera da ECIT, da Otávia Silveira. Leandra, a você, todo o meu carinho especial e estendo, né, a todos os funcionários e professores lá daquela casa. Tenhamos todo um bom recesso, né, espero que vocês tenham aproveitado aí as dicas da professora Elaine, e na próxima live, próximo bate-papo, teremos também outros professores. Espero que vocês aproveitem bastante essas dicas. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Josinaldo. Desenrolado é você, rapaz. Você é o cara. Um abraço, minha gente. Obrigado pelo carinho e até mais. Show.